Vaqueiro das Águas marca os 30 anos de trabalho do fotógrafo Valdemir Cunha no Pantanal. O livro traz a história do homem pantaneiro. A ocupação humana ali começou há cerca de 8.000 anos. Os povos indígenas se misturaram com mais força a partir do século XVIII com brancos e negros. Da etnia Guaicuru, que conheceu os cavalos com os espanhóis, os vaqueiros herdaram a habilidade para montar. Dos canoeiros do povo Paiaguá, o talento para navegar os rios. No Repórter Eco de hoje, o fotógrafo e documentarista Valdemir Cunha faz um balanço das 3 décadas de registro do bioma considerado uma das maiores áreas úmidas da Terra. E veja também... Para evitar o preconceito contra os animais, cientistas alertam que a doença conhecida como varíola dos macacos não é mais transmitida pelos primatas, e sim pelos humanos. E novo estudo revela que existe uma grande diversidade de insetos nas copas das árvores da Amazônia. Depois da pandemia da Covid-19, o aumento de casos da varíola dos macacos desperta a atenção do mundo. A preocupação dos pesquisadores é informar e proteger os primatas, que já não são mais os responsáveis pela transmissão da doença. Eles costumam ficar no alto das árvores. São ágeis, curiosos e inteligentes. Primatas também são importantes dispersores de sementes. Sorte a nossa! O Brasil possui a maior diversidade de primatas. Das 715 espécies conhecidas no mundo, cerca de 150 estão aqui, ou 21% do total. Algumas só ocorrem no território brasileiro, são endêmicas e estão ainda mais vulneráveis. Caso do sauá de Mato Grosso. A espécie descoberta em 2019 está restrita àquele estado. Os registros ainda são raros, mas a vocalização do animal já foi gravada. Os primatas estão constantemente ameaçados pelo crescimento desordenado, desmatamento, avanço do agronegócio sobre as florestas. Há também pressões pontuais. Quando surge um surto de uma doença atribuída aos macacos, eles passam a ser alvo de retaliações, como aconteceu com a febre amarela, relembra o ecólogo e presidente da Sociedade Brasileira de Primatologia, Gustavo Canali. De que forma esses animais eles acabam sofrendo retaliações por conta de doenças? Muitas vezes, até mesmo os animais que se aproximam das casas, eles são tratados com pedradas, as pessoas às vezes dão pauladas nos animais. A gente tem muitos casos de animais mortos a pauladas, o que é realmente chocante. Para evitar que a varíola dos macacos provoque novos casos de violência contra os animais, a Sociedade Brasileira de Primatologia decidiu lançar uma campanha de conscientização. A nossa maior preocupação é realmente a retaliação que esses macacos podem sofrer em função do nome que associa primatas a essa doença, né? A varíola dos macacos é uma zoonose silvestre comum nas florestas da África Central e Ocidental. Ela é transmitida pelo vírus Monkeypox, pertencente a uma família de doenças que tem como principais sintomas lesões, bolhas pelo corpo, quadro semelhante ao da varíola clássica. A doença foi descoberta em 1958, quando o vírus foi encontrado em primatas daquela região. O primeiro caso em humano foi relatado na República Democrática do Congo em 1970. Ali, a barreira da espécie se rompeu. Décadas mais tarde, surtos da doença, que passou a ser transmitida entre humanos, são registrados em vários países do mundo, inclusive no Brasil.
Estudos indicam que mais de 70% das doenças que acometem os seres humanos são zoonoses, ou seja, doenças transmitidas por animais. Alguns exemplos são bem conhecidos: tuberculose, ebola, HIV, SARS-CoV-2. O que acontece geralmente é o contato que antes não era tão comum entre humanos e populações de animais silvestres, que vai ficando cada vez mais frequente em função do avanço das cidades, desse processo de urbanização das florestas, e por isso acabam acontecendo essas transmissões, né? O que a gente sabe é que depois que essas doenças elas se instalam na população humana, elas passam a ser doenças que circulam entre seres humanos. Então, os animais eles deixam de ser essa parte mais importante do ciclo e a transmissão humana é que deve ser cuidada. Inclusive, já existe um movimento junto aos cientistas para mudar de nome em função desse nome soar um pouco persecutório com relação aos primatas, né? Médicos infectologistas que atendem os pacientes com a varíola dos macacos ainda tentam entender a dinâmica de transmissão entre humanos. Por exemplo, um contato prolongado num abraço, o contato através de superfícies que tenham sido previamente expostas por feridas da pessoa que tem a doença, por contato, por um beijo na boca, por exemplo, porque você pode ter lesões na boca que são transmissíveis, por contato sexual, que é a expressão mais intensa do que a gente está chamando de um contato íntimo, né? O infectologista Jamal Suleiman explica que ainda não há medicação para tratar a varíola dos macacos. Segundo ele, quem tomou a vacina da varíola clássica, doença erradicada em 1980, agora está mais protegido. Esta vacina protege, portanto, pessoas que tomaram vacina até 1979 têm uma taxa de proteção entre 80% e 90% contra a monkeypox. Então, é uma proteção cruzada. Para a monkeypox, uma estratégia de bloqueio é vacina, que a gente ainda não tem disponível. É bom lembrar, tem uma vacina em fase final de teste que a depender do andar dessa questão, a gente pode lançar mão. A principal estratégia para impedir a transmissão é o isolamento do paciente até que as lesões bolhosas na pele desapareçam. Médicos e ambientalistas concordam que só a informação pode prevenir a doença entre humanos, evitar o contágio e também proteger os animais, tão essenciais para a manutenção das florestas e do nosso bem-estar. Eles são realmente animais que, além de serem belíssimos, são muito importantes funcionalmente para as florestas. Então, se você tem o privilégio de ter macacos próximo à sua casa, o melhor que você pode fazer é pegar um binóculo e observá-los à distância, respeitando esses primatas, observando seus comportamentos, que são fantásticos, né? E evitar o contato mais próximo. Vamos agora às notícias da área socioambiental que tiveram destaque na semana. Morre aos 103 anos o cientista britânico James Lovelock, autor da teoria de Gaia, que considera a Terra um organismo vivo único e autorregulador. Lovelock foi um dos pioneiros no alerta sobre a crise climática mundial. Ambientalistas pressionam o mercado internacional a restringir compra de ouro do Brasil. O site Repórter Brasil denunciou que grandes empresas de tecnologia usam ouro ilegal da Amazônia. Organizações não governamentais querem que o Conselho Mundial do Ouro, com sede em Londres, retire do país o selo de local onde a extração é livre de conflitos. A 11ª Mostra Ecofalante apresenta, até 17 de agosto, um panorama internacional de novos filmes dos principais festivais de cinema e documentários do mundo.
As produções estão divididas em 6 temas principais: ativismo, biodiversidade, economia, emergência climática, povos e lugares e trabalho. A programação pode ser encontrada no site ecofalante.org.br. E aguarde só um instante, porque você vai ver aqui no Repórter Eco. Pesquisa revela que a diversidade de insetos da Amazônia é bem maior do que se imaginava. Mais de 70% das espécies encontradas vivem nas copas das árvores. A biodiversidade da Amazônia é bem maior do que se imaginava. Um estudo inédito realizado por pesquisadores brasileiros registrou pela primeira vez milhares de espécies de insetos que vivem em um mundo desconhecido. A copa das árvores da Amazônia. Quase 70% foram encontradas acima de 8 metros de altura. A floresta que abriga a maior biodiversidade do planeta não para de surpreender. Seus sistemas são tão complexos que precisam ser estudados em diferentes níveis. Para isso, um estudo realizado pela Universidade de São Paulo, em conjunto com o Instituto de Pesquisas da Amazônia, INPA, e publicado na revista Scientific Reports, coletou insetos utilizando armadilhas em diferentes alturas, colocadas em uma das torres de pesquisa mais altas do mundo, em plena floresta amazônica. Esse projeto começa com o meu colega do INPA de Manaus, o Dr. José Albertino Rafael, que desde a década de 80 coleta, estuda, descreve a fauna de insetos da Amazônia. Então, o José Albertino já coletava com algumas armadilhas de copa e pegava algumas coisas diferentes. Mas essas armadilhas não eram muito eficientes. Em 2017, ele teve ideia de instalar uma armadilha em cada nível da torre, de maneira que a amostragem ia mostrar exatamente naquele nível fixo, ao longo de muitos meses, qual era a fauna. Em apenas 2 semanas, foram coletados 38 mil insetos. Um dos autores do artigo, que traz a pesquisa pioneira, é o professor Dalton Amorim, do Instituto de Biologia da USP de Ribeirão Preto, interior paulista. Já se sabe, desde a década de 1910, que a fauna da copa das árvores é como se fosse descobrir um continente novo. O que nunca tinha sido feito foi medir a abundância e a diversidade em níveis fixos dentro da floresta. O estudo mostrou que a distribuição de espécies nas diferentes alturas é muito mais complexa do que se pensava. É como se a floresta tivesse vários andares, cada um deles com suas próprias características. De todos os insetos coletados, menos da metade vive no solo. A maior parte deles fica mesmo no alto. A gente está descobrindo que tem uma estrutura, uma distribuição dos nichos, das guildas de insetos, das biologias de insetos dentro da estrutura vertical da floresta. Uma complexidade muito grande. Não é só que tem muitas espécies. Tem talvez milhares de espécies. Quando passa o correntão e destrói um pedaço de floresta, quantas espécies estão sendo afetadas? Certamente dezenas de milhares de espécies em 1 hectare estão sendo afetadas. Vocês imaginam assim a quantidade de espécies desconhecidas? Eu estimo entre 50 e 100 mil espécies, porque a gente tem alguns referenciais de outros projetos que permitiriam a gente inferir o número de mosquitos, número de espécies de besouros, de mariposas e borboletas e tal. A outra parte da sua pergunta é quantas dessas espécies já foram descritas, quantas não são nem conhecidas. As estimativas são que para cada 10 espécies, no máximo, uma delas já tenha sido descrita. Então, 90% da fauna da Amazônia é
ainda por descrever. A gente pode falar que depende, que a principal ameaça é o desmatamento hoje? Certamente. Para o ganho de um número muito pequeno de pessoas e de grupos econômicos, basicamente gado e mineração, nós estamos destruindo as fontes de água, as fontes de recursos naturais, está cheio de produtos patenteados e registrados de interesse para a saúde humana que vêm de plantas e animais que estão nesses ambientes naturais. Eu destruo a floresta e nem sei o que tem aqui. Por isso que a gente até precisa, por conta desse trabalho, reestudar as estratégias de conservação. Vai ter lugares que a gente pode ter esse uso seletivo, com a remoção das madeiras mais altas, mas vai ter que ter em cada área de endemismo na Amazônia, na Mata Atlântica, a gente vai ter que ter santuários que a gente não remova nem as árvores grandes. Do pequeno inseto aos imponentes mamíferos e aves coloridas. Na floresta, tudo é interligado. O perfeito funcionamento dos diferentes ecossistemas só é possível por causa da rede integrada que sustenta a vida, em que todos os seres vivos contribuem de alguma forma. Muito legal a gente perceber como é complexo. E muito mais dolorido perceber como a destruição dos ambientes naturais, particularmente das florestas tropicais, afetam milhares de espécies, um ambiente super rico, super complexo. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. O fotógrafo e documentarista Valdemir Cunha lança livro que marca os 30 anos de registro da vida no Pantanal, uma das maiores áreas úmidas da Terra. Valdemir Cunha registra as transformações do Pantanal há 30 anos, para mostrar a rica biodiversidade, a vida do homem pantaneiro e o cenário natural do bioma. O fotógrafo e documentarista lançou o livro Vaqueiro das Águas. Vaqueiro das Águas marca os 30 anos de trabalho do fotógrafo Valdemir Cunha no Pantanal. O livro traz a história do homem pantaneiro. A ocupação humana ali começou há cerca de 8.000 anos. Os povos indígenas se misturaram com mais força a partir do século XVIII com brancos e negros. Da etnia Guaicuru, que conheceu os cavalos com os espanhóis, os vaqueiros herdaram a habilidade para montar. Dos canoeiros do povo Paiaguá, o talento para navegar os rios. O gado, que convive há séculos em harmonia com os animais silvestres, também é herança dos espanhóis, que deixaram os bichos para trás quando abandonaram a região. Muita gente não sabe que o Pantanal surgiu com a busca do ouro no sertão brasileiro, ou seja, na expansão territorial dos portugueses, na verdade os paulistas indo para o interior em busca do ouro. E aí se tem um problema. O ouro e o diamante nas Minas Gerais surgem, e aí o garimpo no Pantanal, na região de Cuiabá, no Planalto, se esgota no sentido de que Minas era muito mais relevante. Quem tinha dinheiro foi para Minas e quem não tinha como voltar ficou na região. No livro, o encanto dos animais silvestres, também em preto e branco. O fotógrafo realizou mais de 200 viagens documentando belezas e transformações do bioma a partir dos anos 90. A água era um elemento principal, tanto que meu livro Pantanal Último Éden, você olha, você tem água e fauna
saindo o tempo todo. Numa visita para uma fazenda, era fácil você ver a fauna com exuberância. Você via cervo do Pantanal, veado campeiro, um monte de coisas que hoje é muito mais difícil você ver. Saiu um estudo do Mapa Bioma que dizia que 30% da água e de áreas alagadas do Pantanal se foi nesses últimos 30 anos. O Pantanal, uma das maiores áreas úmidas do planeta, está mais seco. Vem sofrendo os efeitos das mudanças climáticas. Isso favoreceu os incêndios de 2020, porque quando a vegetação está seca, o fogo se alastra mais fácil, ajudado pelo vento. A vida do homem pantaneiro, que já vinha sendo modificada pelo assoreamento dos rios, vai sofrendo alterações cada vez mais profundas. E os bichos não estão gostando nada dessa história. Você perder 30% de mata nativa, primeiro, é incalculável o número de bichos que se foi. Pensa só num incêndio gigantesco, todos os ninhos que estavam ali, os filhotes estão nascendo exatamente na seca. Todos os répteis que não escaparam, todos os bichos que tinham tocas e ao invés de correr se escondiam, foram eliminados. O que me deu esperança foi que o ano passado, na região que mais foi afetada, que é a região de Porto Jofre, onde você tem um santuário ali, uma reserva ecológica, que é o lugar que você mais avista onça pintada no Brasil, eu voltei para lá e a gente viu 3 mães com filhotes. O Observatório Pantanal, que reúne mais de 40 organizações de proteção ao bioma, alerta que o período de seca de 2022 começou mais cedo, em abril. O baixo volume de chuvas na região ameaça comprometer as cheias na planície. Há 3 anos, elas não acontecem como era tradição. É preciso investir na fiscalização para evitar que novos incêndios causem uma destruição ainda maior. Quando você mexe na Amazônia e começa a desmatar, o ciclo da chuva do Pantanal é atingido diretamente. Você tinha 6 meses de cheia e 6 meses de seca. Hoje, você tem cerca de 3 meses de cheia e você nunca sabe quando vai acontecer. Rios como a Bobral, que nunca perdeu completamente a água, estava completamente seco. E quando eu digo completamente seco, é terra rachada. Quando a gente fala dessa influência no entorno, a gente poderia criar uma imagem de que há coisas acontecendo no Planalto que está aqui, e o Pantanal seria uma grande bacia por onde circulam os rios e tem as inundações? Você tem, nas cabeceiras do Taquari, um desmatamento de nascentes e de matas ciliares que faz com que todos os dejetos que estão lá em cima, todos os sedimentos que estão no Planalto, causassem o maior desastre ambiental do Pantanal. O curso do rio foi completamente alterado por assoreamento. E uma área gigantesca foi inundada para sempre. Você tem fazendas inteiras de 30, 40 mil hectares que estão debaixo d'água. A queda na renda dos fazendeiros trouxe a subdivisão das antigas propriedades para facilitar a venda das terras. O sistema extensivo de criação do gado, com pastagens naturais, vem sendo substituído pela criação em espaços menores, com plantação de gramíneas estrangeiras, na expectativa de aumentar a produtividade. A terra baixou de valor e aí o que acontece? Pessoas que não são tradicionais do Pantanal começaram a comprar terras lá. Enquanto o homem pantaneiro sabia das limitações da sua terra, sabia que ele tinha inundações, sabia que ele tinha que respeitar esse ciclo, o que acontece com quem vem de fora? Quem vem de fora tenta driblar esse ciclo. Por que a gente deveria
prestar atenção em todas as transformações e conservar o bioma pantanal. A gente está falando de um dos patrimônios naturais da humanidade. A gente não está falando só de Brasil, a gente está falando de algo que é para o meu filho, para o meu neto, para o seu neto, para todas as outras gerações que podem perder uma das principais regiões do mundo. O Pantanal é a maior planície alagada do mundo. E ela pode deixar de ser se esse ciclo de cheias e secas acabarem ou se transformarem pela ação do homem. E depois das belas imagens do Pantanal feitas por Valdemir Cunha, o Repórter Eco fica hoje por aqui. A gente se encontra no próximo programa, com mais projetos, ações e pesquisas em busca de um mundo melhor para todos. Até lá!